com o primeiro tema, que é Gabigol, né, podendo ser titular no Flamengo, ainda mais sem o Pedro. Ele tem ganho aí mais oportunidades no time titular do Felipe Luiz. O camisa 99 já começou as últimas 2 partidas como titular, sendo uma contra o Corinthians pela Copa do Brasil e outra contra o Bahia pelo Brasileirão. Na partida contra o Corinthians, realizada no Maracanã, Gabigol jogou por 86 minutos e chegou a balançar as redes no segundo tempo, mas teve seu gol anulado após a revisão do VAR. Mesmo sem o gol validado, o atacante mostrou um bom desempenho dentro de campo. Já no duelo contra o Bahia, ele esteve presente por 75 minutos, mas desta vez não se destacou tanto. Apesar disso, o que chama a atenção é o aumento do tempo que Gabi vem passando em campo, né? Algo que não era visto durante a passagem do Tite como técnico. É aquela famosa minutagem que a gente cobrava. Se olharmos para seus números no ano, vemos um cenário misto. Participou de 30 jogos, sendo titular em apenas 6 deles, marcou 4 gols e deu 1 assistência. Em média, leva 218 minutos para participar de um gol. Converteu 25% das chances claras que teve, 2 de 8, realizou 36 finalizações, das quais 17 foram no gol, deu 8 passes decisivos e acertou 5 dribles. É interessante ver como, mesmo com a participação limitada, Gabigol ainda busca fazer a diferença no ataque do Flamengo. Será que ele consegue se firmar novamente como titular absoluto do time? Eu acho que sim. Eu acho que sim, com o retorno do Pedro aí o buraco é mais embaixo, né? Vamos falar agora da questão da Leila Pereira e o fair play financeiro. Agora a gente tem esse assunto, né, que ela concedeu uma entrevista ao jornal Metrópolis, onde tratou de um tema muito importante, que é o fair play financeiro no futebol brasileiro. Leila expressou sua insatisfação com o atual cenário, onde alguns clubes continuam contratando jogadores mesmo sem cumprir com suas obrigações financeiras. Segundo a presidente, essa prática coloca clubes como Palmeiras e Flamengo em uma situação injusta, já que eles fazem questão de manter todas as suas contas em dia, inclusive deixando de fazer grandes contratações para não comprometer o orçamento. A Leila, então, assumindo o lado do Landim, indo para cima do John Textor, né, dando os braços ao Flamengo. Ela declarou que, se reeleita lá no Palmeiras, pretende tratar o assunto de forma muito séria, buscando impor regras mais rígidas para que os clubes não... os clubes que não cumprem, na verdade, né, com os seus compromissos, né, para os clubes que não estão seguindo à risca o que tem que se fazer, não cumprem os compromissos financeiros, não possam aí continuar se reforçando e participando de competições em igualdade de condições com aqueles que seguem as regras. Inclusive, é importante eu falar que eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me garantiu, tá, que o Flamengo está aguardando e que, se não for cumprido o pagamento do Mateuzinho, etc., o Flamengo vai à FIFA sim, tá? Vai recorrer para o Corinthians tomar um transfer ban, o que é um absurdo, né? O Corinthians não querer pagar, ainda ter influenciador lá como o Vessone defendendo o Corinthians. Não tem defesa. A Leila também fez críticas ao comportamento dos próprios jogadores que, segundo ela, aceitam ir para clubes onde sabem que não receberão seus salários em dia. Porrada, Leila! Porrada, Leila! Isso aí! Com essas fortes declarações, a presidente do Palmeiras levantou um ponto que precisa ser discutido com urgência no futebol brasileiro. Até que ponto a responsabilidade financeira de alguns clubes pode afetar a competitividade dos campeonatos? Pois é, o Cuiabá pode cair porque o Corinthians contratou e não pagou o jogador deles. Começando pelo também, né, essa situação toda, né, do Corinthians com o Flamengo, que não paga Mateuzinho e tal. O Corinthians, queira ou não, tá ali disputando semifinal com o Flamengo. Tá certa, Leila. E o jogador não tinha que aceitar ir pro Corinthians. O Memphis Depay, que o Flamengo não quis, na verdade, porque achou muito caro, foi pro Corinthians. Você acha que ele tinha certeza que ele ia receber? Não tinha, mas foi. A Leila tá certa nisso aí. A Leila tá muito certa nisso aí, tá? Ela tem coragem de ir para cima. E eu quero começar aqui agora a falar um pouco mais sobre o treino do Flamengo, sobre a preparação, né? Falar um pouco já do Felipe Luiz e falar do Charlie Alcaraz. Meu amigo Charlie, ele chegou sob o comando do Tite ainda e agora com o Felipe Luiz tá conseguindo ganhar um pouco mais de espaço, né? O Felipe Luiz tá impressionado, né? Tá causando uma boa impressão no Felipe, tá pedindo passagem no time titular.
o que chama a atenção é a sua versatilidade. No futebol europeu, atuou tanto pela Juventus quanto pelo Southampton em várias posições no meio-campo. Atualmente, Filipe Luís está testando Alcaraz como volante, mas também o tem utilizado em funções mais ofensivas. Já veio aí, inclusive, a recompensa, né, na vitória contra o Bahia, que ele fez o gol, né, o seu primeiro gol pelo Flamengo. Óbvio que foi a cobrança de pênalti que o Gerson entregou ali para ele bater e tal, mas já fez, né, com muita categoria, inclusive, né? E com a fase aí que está vivendo, fica a expectativa de como ele será utilizado no próximo confronto do Flamengo contra o Fluminense no Clássico do Brasileirão. Alguém aí tá mais ansioso do que eu para ver esse jogo aí, inclusive porque o Flamengo precisa, né, dessa vitória, né, para ver também como ele vai se sair nesse grande desafio. Mas é um primeiro clássico, né, Fla-Flu do Alcaraz, e eu tenho certeza, né, que o Alcaraz vai entrar com muita raça, muita disposição. O Flamengo precisa dessa vitória, viu, gente, para se manter na briga pelo Brasileirão. Agora, uma notícia que agitou os bastidores do Flamengo, né? Tá sendo muito comentada internamente, mesmo com questão de eleição e tal. Muito se fala nisso. Eu não estou vendo muitos grandes veículos falarem, mas foi a notícia de um jornalista já há um tempo atrás e agora voltaram a falar. É a possibilidade da venda de um jovem jogador do Flamengo, inclusive para ajudar nas metas financeiras de vendas, que o Flamengo atingiu quase 900 milhões em vendas desde 2019, segue vendendo garotos, né? E ele tem apenas 21 anos, tá? É um grande destaque aí o volante Everton Araújo. Está sendo observado de perto pelo Atlético de Madrid. Segundo o jornalista Marcos Coelho, da Rádio Tupi, meu amigo, os espanhóis já fizeram um primeiro contato com o Flamengo, mas nada foi fechado até o momento que ele trouxe a notícia, já tem um tempinho, e aí voltaram a citar isso de ontem para hoje, né? Esse interesse que não é de agora. O Atlético de Madrid já tinha demonstrado curiosidade por Everton Araújo quando ele ainda estava na categoria sub-20 do Flamengo, mas agora parece que a investida para o final do ano será mais séria. Inclusive, scouts do clube espanhol estiveram no Brasil para analisá-lo e pretendem voltar. Eu perguntei a fontes, né, ligadas ao departamento de futebol, falaram que não chegou nada ainda, mas sabem do interesse dos clubes europeus e que estão vindo aí avaliar o jogador. O Everton Araújo tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, então a pergunta que fica é: será que o Flamengo vai conseguir segurar essa jovem promessa? Ele joga muito mesmo, ou está de malas prontas para ir para a Europa? Eu acho que o Flamengo vai precisar fazer algumas vendas e alguns nomes aí devem acabar estando aí nessa lista de possíveis saídas, né, de jogadores que podem gerar aí um grande lucro ao Flamengo. Falar do trabalho do Filipe Luís durante esse período da data FIFA, né? O Filipe chegou ao comando com pouquíssimo tempo de preparação para os primeiros jogos, mas agora, com essa pausa, ele conseguiu fazer ajustes importantes para a reta final da temporada. Os treinos foram longos e intensos, né, segundo o GE, com foco tanto na parte física quanto na tática. Ele apostou em atividades individualizadas, trabalho em campo reduzido e até mesmo em exercícios lúdicos, como o famoso game da velocidade. Vocês viram aí nas redes do Flamengo, jogadores disputando entre eles, teve até carrinho do Filipe Luís nos jogadores durante os treinos. Uma participação intensa aí do técnico, que lembra até um pouco do Jorge Jesus, né? Lembra muito o estilo do Jorge Jesus, correndo e interagindo diretamente com os atletas, né? Como se ele também fosse um jogador. Além disso, o Flamengo está preparando aí, né? O Filipe está preparando o time para 2 jogos importantes. O clássico que a gente já falou contra o Fluminense, que já esgotou o setor norte, inclusive, vai estar lotado. E a semifinal da Copa do Brasil lá na Neoquímica Arena contra o Corinthians. E com 7 jogadores convocados por suas seleções, o desafio é grande, mas a confiança também, né? Filipe Luís parece determinado a levar o Flamengo de volta ao topo.